contar a situação, ô dona, é esse aí o seu... Oxi, hein? Pô, eu sou de uma época que com 16 anos a gente trabalhava de dia e estudava de noite. E pagava a escola. Aí eu pergunto, isso tem a ver com o governo ou tem a ver também com a mentalidade de família? Entende? Porque o político vai desconstruir a minha família. Assim, ele pode tentar bombardear o meu filho, mas eu preciso matar o galo antes dele cantar. Então, existem situações que o que acontece? Porque estão acabando com a igreja. Não. Os crentes estão com a mente aberta para tudo que vem da televisão e agora tudo que vem da internet. Não tem tempo para culto. Não tem tempo para a Bíblia. Não tem tempo para devoção. Não tem tempo para ministério. Não tem tempo para evangelização. Ué, que é o quê? Está entendendo? Para a igreja crescer tem que contratar todo mundo. Entende? Tem que contratar o cara da música, contratar o cara da educação, tem que contratar o cara da comunhão, contratar o cara não sei o que lá, contratar o cara não sei o que. E esse cara tem que fazer das tripas coração para produzir resultado. Então, você quer o quê? Gente, assim, aí vai dizer que o PT está acabando com as igrejas. Não. Até porque teve gente aí das igrejas que há um tempo atrás estava fazendo palanque para esse pessoal. Aí agora a gente vai... É por isso que eu fico com bronca. Gente, não sou petista. Mas agora a gente tem que ser justo, poxa. Tá entendendo? Aí, por exemplo, é importante a gente ficar atento a isso. Teve gente, né, que assim... Teve gente que assim, detonou a Dilma e promoveu o Aécio. Olha isso. Então é importante a gente ficar atento e verificar que, olha só, se cada um tomar conta da própria vida, a gente consegue sobreviver ao sistema. O problema é que a gente está naquele paternalismo de assim, alguém tem que cuidar de mim. E quando a gente pensa assim, alguém tem que cuidar de mim, aí você lembra o seguinte, a diferença de boa parte da nossa geração aqui. Como é que era a nossa geração? Quem pariu, Mateus Quimbale. A menina arrumou filho com 17 anos, ela vai dar o jeito dela. Hoje não. Hoje é a avó que leva para o posto de saúde. Aí eu vou falar, aí você quer malhar o governo? Eu não estou dizendo que no governo tem santinho não, gente, mas quer malhar o governo? Está dando para entender? Antigamente, se o filho virava vagabundo, os pais que entregavam o filho para a polícia. Então, gente... Assim, hoje os valores são diferentes. Claro, eu não vou botar na conta do camarada de 20 anos isso, por quê? Porque no efeito manada, ele foi produzido assim. Agora, um cara da minha idade, um cara mais velho do que eu, mudar a mentalidade, sabendo que vai prejudicar o filho, é como, por exemplo, meu filho passou a semana numa dificuldade, eu levei na segunda para tomar um antibiótico por causa de tosse. Meu filho começou a ficar vomitando terça e quarta direto, de dia, de noite, de madrugada. E aí, o que aconteceu? A gente fez exame daqui, exame de lá, e a gente detectou que o problema foi o efeito do antibiótico da segunda-feira, né? E a gente descobriu, graças a Deus por esse problema, que ele estava tendo infecção urinária. Porque a gente não estava sabendo o que era, né? Aí, diante dessa situação, a gente está ali agora, cuidando, resolvendo a parada. Aí eu olho para uma situação dessa e verifico o seguinte, na hora que vão lá furar o meu filho, não vai furar o meu filho. Precisa. Dói ver? Dói, mas precisa. Aí ele não quer comer isso, vai ter que comer. Precisa. Então, existem situações que não tem como eu negociar. Porque eu vou fazer o quê? Para eu não me sentir mal. Deixa. Aí daqui a pouco estou no gabinete do pastor Wagner, chegando, pastor, não sei por que isso aconteceu comigo. E se o pastor for franco, falar assim, eu sei, irmão, vou te contar. Aí fica chateado e vai para outra igreja. Está dando para entender? Tá dando para... Oxi! Jesus! Então o que acontece? Meu pai. Aí, agora eu estou entendendo porque que vocês têm esse candidato aí. O negócio lá é sério. Então, é importante a gente observar isso daí. Mas, de novo, mostra aí para mim rapidinho o horário. 9h32. E aí, minha gente, o que acontece? Jesus, cavaleiro do céu. Eu vou ler o texto que está aqui.
né? Por toda parte, nos campos do interior da Sicília ou da Calábria, mas também na Múrcia e no Peloponeso, a situação mudou nos últimos 20 ou 30 anos. Essas aldeias, quando ainda não estão ao abandono, são povoadas principalmente por idosos. E como se os diversos países mediterrâneos estivessem em etapas diferentes, é como se os diversos países mediterrâneos estivessem em etapas diferentes de um mesmo processo. No início, os homens partem sozinhos, enviam dinheiro para casa para alimentar a família e comprar uma terra ou uma loja. Preparam, assim, a volta ou sonham com ela. Depois, quando já não há mais qualquer esperança, as mulheres também partem com seus filhos e a ruptura torna-se definitiva. Após viver um período de emigração, graças ao dinheiro enviado por seus filhos, a aldeia acaba morrendo. Todas essas partidas mostram o rosto de um Mediterrâneo que vem perdendo o controle econômico pelo atraso com que busca entrar, deixa eu seguir aqui, na era industrial. Perde-se o controle da economia, ficando o país numa situação ameaçada, dependente. Na Itália, pós-unificação, 1870, na África do Norte, na época colonial, também século XIX, na Espanha e Portugal, nos anos de 1950, na Iugoslávia e na Turquia, nos anos de 1960 ou 70, a história se repete. A abertura ainda frágil desses países para o exterior e a vontade de seus dirigentes de integrá-los na economia desenvolvida acarretam a crise das sociedades rurais tradicionais. Daí as partidas em massa para o exterior ou para as cidades, onde se pode ou se espera conseguir trabalho. A aldeia não passa de uma lembrança condenada a desaparecer ou a ser reinventada pelos turistas nórdicos. Durante 3 ou 4 milênios, as migrações fizeram a história e a unidade do Mediterrâneo. Atualmente ameaçam desfazê-las. A atual crise é algo mais do que a terra que morre. Ela indica que o secular privilégio das solidariedades essenciais nunca tinham sido seriamente atingidos. Então, por solidariedade essencial, entendemos as relações de troca afetiva e material que geralmente se estabelecem nas pequenas organizações comunitárias. Estas podem ser representadas pelas pequenas cidades e vilarejos, com sua praça, ruas estreitas, e a igreja, a missa dominical, a escola, as cerimônias de casamento, as festas comunitárias, enfim, pequenas comunidades regidas por hábitos e costumes em que solidariedade entre os indivíduos é favorecida, em outros fatores pela proximidade física. E aí a gente percebe que comunidade hoje dificilmente é isso. Agora a comunidade é um negócio do Facebook, do falecido Orkut e coisas do tipo, né? Então, o que a gente poderia observar aqui, né, a respeito de comunidade? Seria a proximidade física entre pessoas relacionada a quê? De acordo com a página 49. Um limite territorial claro, né? Ou seja, onde começa e onde acaba. Pequenez é uma unidade, né, de observação pessoal, ou então um pouco maior, porém homogênea, com uma unidade de observação pessoal plenamente representativa do todo. Então a gente percebe que é uma coisa clara, nítida, é também uma coisa pequena, homogênea, né, porque as atividades e o estado de espírito são muito semelhantes. O pessoal pensa tipo que parecido. Tá aí um filme que eu já recomendo vocês assistirem, que é A Festa de Babette. Pode escrever aí, A Festa de Babette, né? Nossa caçadora de link, né? Pode verificar isso daí, A Festa de Babette. Ô meu jovem, tem como esperar só um instantinho? Naquele momento que todo mundo estiver guardando as coisas para ir embora, aí se o pessoal tiver paciência, falou? Aí nesse caso, autossuficiência. Ou seja, a gente produz e a gente consome aquilo que está lá, né? É a questão que proporciona, né, todas ou a maioria das atividades que atendem às necessidades de seus membros. Lembra da Vila, do filme A Vila, que a gente assistiu, né? Então, aí diante dessa situação, a gente verifica, né, que essas sociedades, elas não possuem, as comunidades, tradicionais, não possuem mais o mesmo poder de integração.
né, sabe-se que, em geral, elas se mantinham unidas, mas por uma necessidade imposta socialmente, quando não por coerção, né? Quem sair disso aqui vai acontecer não sei o que lá, o monstro da floresta vai pegar não sei o que, não sei o que lá e tal, né? E aí do que aquilo que seus membros tinham em comum. Hoje não. Hoje o fulano fica se quiser, você tem que fazer de tudo para prender o cara. É que nem, por exemplo, você quer divulgar uma coisa na internet. É diferente da televisão, do canal aberto. Antigamente você botava, o cara não tinha jeito. Ele não tinha controle remoto, era seletor. Ele tinha que assistir aquela propaganda. Ou então ele tinha que levantar para mudar de canal. Hoje não, ele está no celular, viu a propaganda, não gostou, né? Que nem as crianças quando assistem videozinho no YouTube. Ela não sabe que tem que esperar aqueles 5 segundos. Então o que ela faz? Começou o anúncio, né? Porque ela quer pular, ninguém mais quer ver. Então você tem que se desdobrar para prender a atenção do cara. Antigamente a comunidade não era assim. Hoje é desse jeito. Então, a sociedade comunitária, né, ela é tipicamente pequena, com uma divisão simples, né, de trabalho e, consequentemente, com limitada diferenciação de papéis. No caso, a sociedade societária já tem uma outra situação. As grandes metrópoles, né, tem uma síntese, né, de sociedade societária. Ela se caracteriza pela acentuada divisão do trabalho e pela proliferação de papéis sociais. Os indivíduos precisam enquadrar-se numa complexa estrutura social em que se ocupam determinados status e desempenham muitos papéis diferentes e frequentemente sem ligação entre si, né? E aí, nesse caso, você pode até olhar isso lá no finalzinho, né, no final do livro. Em relação a esse caso, é importante a gente observar, né, que a tendência observada, né, tem sido, página 51, tem sido a transformação das sociedades comunitárias em sociedades societárias. O crescimento das cidades, o suposto declínio da importância da família, a extensão da burocracia, o enfraquecimento das tradições, o papel diminuído da religião na vida cotidiana, tudo isso comprova essa transformação. Não vou muito longe, há um tempo atrás, até o crente, quando ele passava num cruzamento, que a gente chamava de encruzilhada, e ele via um despacho, tinha crente que na calada assim pedia licença, né? Porque se falasse alto ia passar vergonha, né? Então havia um certo medo. Hoje o pessoal não tem aquele medo que tinha. Encerra 45, você tá sabendo, né? Isso, que horas tem? 40. 40? Então beleza. Aí nesse caso, não, a gente tem que ser ali, positivo. E aí em relação a isso, a gente verifica que hoje a coisa está desse jeito. Então a tendência é o quê? Denominação religiosa é um negócio que a tendência é enfraquecer. Família, cada dia que se passa, a gente hoje a gente que é crente chama de fragmentação, mas a mentalidade extra-eclesiástica não fala de fragmentação, fala de nova configuração, né? Então a gente tem família monoparental, anaparental, não sei o que lá, parental, tem um monte de parental por aí. Antigamente era pai, mãe e filho, né? Hoje a coisa está diferente. A gente hoje, né, caminha para a ideia do individualismo pós-moderno, e esse individualismo, ele afetou tudo. Na família é cada um por si. Por exemplo, o filho que se droga, ele não está pensando no pai, na mãe. O cara que rouba não está pensando na vergonha da mãe. Não, é cada um por si, né? E aí a gente não tem aquela preocupação, o que meu pai vai achar, minha família, não existe isso mais. E igreja é a mesma coisa. Se a gente pensar denominacionalmente, a igreja está cada um por si. Não tem mais aquela coisa do intercâmbio, da troca, da associação e tudo tal. Por exemplo, é muito comum uma igreja batista falar assim: o que a associação faz por mim? Aí eu sou obrigado a falar: irmão, associação significa associação. Se as igrejas não se associarem, não há o que se fazer. A associação não é um trabalho externo para cuidar, né, como babá de igrejas.
Assim como o membro fala, o que a minha igreja faz por mim? Ô abençoado do céu! Tenta entender o seguinte, a igreja faz o que seus membros fazem, a igreja é o que seus membros são, e a igreja tem o que seus membros doam. Se você não faz nada pela sua igreja, não tem como a sua igreja fazer alguma coisa por você, porque os outros membros são iguais a você. Entendeu? Recebe aí bola de fogo nesse lugar. Ô taramanaia! Vambora! Então, nesse caso, né, é importante a gente observar isso. E aí, a gente só vai poder falar sobre cidadania na semana que vem. Hoje a gente falou sobre a questão da ideia de comunidade, né? Lá atrás a gente começou falando sobre a questão de nós pensarmos como pensamos, se a gente faz o efeito manada, né? E aí a gente vai estar falando sobre cidadania na semana que vem. Ah, perdão. Oi? Não, mas a prova vai ser prova com consulta. Os capítulos que a gente estudou. O terceiro capítulo, até comunidade. Entendeu? O resumo dessa aula é Romanos 12, versículo 2. Exatamente. Né? Só que para você não se conformar, né, você tem que se transformar. Ou seja, não é Deus, é você. Fala. Terceiro capítulo até a parte de comunidade. Entendeu? Cidadania está fora.